Senador, são vários temas, mas tem um que é muito caro para Minas Gerais e é um projeto, uma proposta de autoria do senhor, que é o PROPAG, o Programa de Renegociação da Dívida dos Estados com a União. Minas está entre os estados do Brasil mais endividados e essa é uma solução que ainda está em andamento, já que os vetos do presidente Lula precisam ser analisados pelo Congresso Nacional. Em que pé está nesse momento? O senhor acha que é possível que os governadores ou os que estão se mobilizando consigam derrubar vetos do presidente junto com os parlamentares? Qual que é a situação de momento? Edilene, não é porque eu sou autor do PROPAG e desse projeto que eu considero ser a salvação de Minas Gerais e de muitos estados endividados do Brasil, mas é verdadeiramente um programa que foi feito sob medida para Minas Gerais, muito inteligente, na minha opinião, e que permite a solução desse problema, que é o maior problema federativo, que é essa dívida impagável que os estados têm com a União, com juros que são juros compostos ao longo do tempo, que vão realmente tornando essa dívida impagável. Então, foi um projeto que já na sua essência e o que foi sancionado pelo presidente Lula já permite ao estado de Minas Gerais uma solução muito considerável desse problema, aderindo a esse programa com o pagamento de parte da dívida e com uma redução substancial dos juros, de 4%, para você ter uma ideia, por ano, reduz para 1%, sendo esse 1% para um fundo do qual Minas também faz parte, será beneficiado. Então, eu considero que também a autorização da possibilidade de negociar ativos seja redentora para o Estado de Minas Gerais. Remanescem os vetos que serão apreciados em oportuna sessão do Congresso Nacional e eu vou buscar, naturalmente, compatibilizar os interesses da União, que são legítimos, como um ente credor e que já cedeu muito, inclusive, ao sancionar o PROPAG dentro da negociação política que nós fizemos, e os interesses de Minas Gerais, e com absoluta convicção também de que entre os interesses da União e de Minas Gerais, obviamente que nós vamos pender para defender os interesses de Minas, é o meu papel como senador da República. Então vamos alinhar com o governo do Estado, com o governo federal, identificar quais vetos devem ser mantidos, quais vetos devem ser rejeitados e derrubados, e no final das contas ter ainda uma melhor condição para Minas Gerais no PROPAG. Da forma como ele está com os vetos hoje, o senhor acha que ainda assim ele atende a Minas Gerais? Como é que o senhor avalia a mobilização do governador Romeu Zema, que tem tentado se juntar com outros governadores para poder derrubar os vetos? Da forma como foi sancionado, atende muito bem Minas Gerais, mas naturalmente que o Estado pretende mais. Pretende, por exemplo, fazer uso do Fundo de Desenvolvimento Regional, que foi uma criação que nós fizemos também na reforma tributária para socorrer os estados do Brasil nesse momento de transição da reforma tributária, e usar esse recurso para fins de pagamento da dívida, para compor aquele percentual que precisa ser dado para poder aderir ao PROPAG. E é uma pretensão legítima do Estado, nós vamos avaliar a possibilidade, inclusive constitucional e jurídica, dessa possibilidade, e vamos tomar a decisão numa sessão do Congresso. Eu repito que nessa negociação entre Estado de Minas e União, obviamente que eu faria a defesa, primeiramente, do nosso Estado de Minas Gerais, o que for melhor para o nosso Estado de Minas Gerais. Então, se precisar derrubar algum ponto do veto para que Minas Gerais seja beneficiada, o senhor vai... Claro, nós vamos trabalhar essa possibilidade, negociar com a União, inclusive, porque muitos vetos podem ser negociados. Eu presidi o Congresso 4 anos, sei o quanto a negociação é importante para nós chegarmos a uma sessão, eventualmente, com um consenso estabelecido para poder ter o melhor encaminhamento. Eu repito apenas que, da forma como está, atende bem Minas Gerais, mas, obviamente, que pode atender mais, facilitar ainda mais a vida dos mineiros e, por isso, obviamente, nós temos que trabalhar, naturalmente, respeitando também os limites da União e os limites constitucionais e jurídicos que, eventualmente, podem ser um empecilho. Mas nós vamos tratar disso oportunamente. Eu espero que a melhor solução seja dada ao nosso Estado, que é a razão de ser do PROPAG. Quando eu fiz esse projeto, provocado que fui pelo presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, naquele momento, e fizemos isso a muitas mãos naquele instante, era esse o propósito, de salvar Minas Gerais da falência, de permitir que os servidores pudessem ter evolução nas suas carreiras e atualização de suas remunerações para que não fossem sacrificados, para que não houvesse o entreguismo à iniciativa privada de nossos ativos. Então foi essa a razão de ser e essa razão ainda permanece e nós vamos certamente vencer essa batalha. A sessão está prevista para quando? Ainda não há previsão, é uma designação que é feita pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, mas certamente após o recesso isso vai precisar ser deliberado.